Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pamogossó, o quadro do KyopoCast, onde a gente conversa com pessoas que possuem alguma ligação, alguma afinidade com a Coreia, mas diferentemente de nós Kyopos, que não é pelo DNA. E hoje a gente está aqui então para conversar com a Carol. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo e por ter vindo até aqui. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui. Eu fico muito feliz de vir em um podcast como o seu, assim, que eu consumo também, que eu escuto, que eu adoro e que eu super recomendo. Obrigado. Para quem está ouvindo aqui pela primeira vez hoje, né, o Pamogossó quer dizer literalmente você já comeu arroz, mas da mesma forma que a gente pergunta de manhã, você já tomou café, a gente não está se referindo só à bebida, né? A gente está perguntando se a pessoa já comeu, se ela se alimentou antes de sair de casa. E o Pamogossó, você já comeu, você já almoçou, você já jantou? Quando a gente nós curiosos, a gente pergunta como se fosse uma forma de cumprimentar a pessoa. Literalmente perguntar, tá tudo bem com você? Você tá bem? E aí a gente primeiro pergunta, você já comeu? Se você falar sim, não, a gente resolve primeiro esse problema e depois a gente conversa. Porque se a gente for conversar de barriga vazia, né, não sei se é o seu caso, mas Sim. eu conheço muitas pessoas que ficam insuportáveis quando estão com fome. Não é o meu caso, tá? O meu é. Ah, é? Eu fico assim, eu não sei se eu chego a ficar insuportável porque eu penso nas pessoas que estão ao meu redor, mas eu fico meio, ou eu fico calada pra não afetar ninguém, ou eu fico meio chata, assim, meio chatinha. E acho que eu não precisa nem concentrar direito na conversa, só ficar pensando comida. Não, quem trabalha comigo, assim, no dia a dia, né, fora as coisas de Coreia que eu faço, já tá acostumado que naquele horário do almoço sai todo mundo meio no silêncio até chegar num restaurante, assim, todo mundo meio focado na comida. Aí quando começa a comer, aí vai conversando, é engraçado. Mas mais do que justo, né? O primeiro mais importante, first things first, né? Depois a gente vai. Aí, então, Carol, Pamogossó, não faz sentido nenhum eu perguntar se você já comeu, aí você responde pra mim, não comi. Aí eu falo, poxa, que pena, eu já, né? E por conta disso a gente tem nesse programa aqui ajuda, o patrocínio, o apoio do Otugi, o maior mercado importador de comida, bebida, alimentos no geral coreano, seja importado ou seja da própria comunidade, feito aqui, né? Então esse nosso cenário aqui, imagina, eu chamo você para conversar, você com fome, vendo um monte de comida aqui no nosso cenário, mas a gente não vai comer, né? Fica chato. Aliás, você já comeu, você já almoçou, você já jantou? Sim, eu ia falar, essa pergunta você pode fazer em coreano que eu vou saber responder. Ah, Pamogossó? Né? Gente, com todo respeito, ainda preciso voltar pro meu curso de coreano. Na verdade, assim, eu já sabia que ela já comeu porque a gente almoçou junto. A gente tá gravando hoje aqui 5 da tarde, né? E eu sei que você já almoçou, a gente almoçou bem, né? Mas mesmo assim, né? A gente vai começar a conversar, fofocar, até porque foi uma semana que teve muitas polêmicas. Agitadíssimo. Uma semana bem agitada no mundo do audiovisual, né? E das redes sociais. Sim. Então, nada melhor que tomar um chazinho e comer um bolinho pra poder fofocar, você não acha? Eu falo que é o momento das nenas, carinhosamente, né? No meu podcast, a gente fala que a gente vai ter o episódio das nenas, quando a gente vai fazer o episódio que é o café, o bolo, e vai ficar ali, ó, só fofoquinha, com a xicrinha aqui, assim, ó, só no momento nena. E de onde vem a nena, desculpa, é alguma expressão que eu, por ser coreano, não conheço ou vocês que Eu acho que é inventaram? uma coisa bem brasileira. Não foi a gente ouviu em algum lugar. Talvez a gente tenha escutado no canal da Foquinha, que é uma youtuber que fala de música e é uma grande referência também pro meu trabalho, né? E acho que ela soltou alguma vez e a gente se identifica muito com isso, né? Da gente às vezes ter alguma coisa para contar para outra, a gente manda aquela figurinha fofoca aceito, né? Porque no Onitalk eu tenho minha parceira que é Carol também. E aí a gente meio que se identifica e a gente colocou isso pro nosso conteúdo pra gente. Tudo mais. Quando eu percebo que o assunto vai levar pra uma fofoca, eu sempre falo assim, eu não gosto de fofoca, tá? Mas já que a gente vai falar sobre isso, eu já preparei quem sou eu pra julgar? Assim, quem sou eu pra julgar? É quase desculpa se eu te ofender, já sabendo que eu vou ofender, já vai falando, né? E aí o Otugi também, então, ele agradece muito a sua presença de dar aqui um vale-compra, de presente pra você depois, uma vez que já veio aqui até o Bom Retiro, poder passar lá e depois fazer a sua compra. Você já conhece o Otugi? Sim, quem não conhece, né? Não, é aquela passagem obrigatória. Veio pro Bom Retiro, tem que passar no Otugi. Quando a gente montou o estúdio do KyopoCast no Bom Retiro, porque, obviamente, quando a gente começou gravando com as pessoas da comunidade, a gente sabia que tem muita gente que não mora ou não trabalha mais no Bom Retiro. Mas a gente sabia que convidar para vir até o Bom Retiro
não seria uma coisa tão sofrida para a pessoa, porque ela aproveita já que eu tô indo pro Bom Retiro, passo lá, faço compra, almoço com não sei quem, visito não sei quem, tomo um café comigo. Ele já mata tudo aqui. Então a gente achou que o estúdio aqui seria estrategicamente bom para isso. Sim, entendeu? faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Mas, ô Tugui, muito obrigada. Já tô pensando aqui o que eu vou fazer de compras. Mas assim, eu sei que você já tem uma história de vir pro Bom Retiro antes mesmo de você... Aliás, a gente tá falando aqui, deve ter pessoas que não sabem ainda qual que é a sua ligação atualmente com a Coreia. Você consegue falar de forma... Basicamente, o que são, qual que é a sua ligação? Bom, vou me apresentar, né? Boa. Pra quem tá me vendo aí, prazer, eu sou a Carol. Eu tenho, hoje em dia, minha ligação com a Coreia é o audiovisual, né? Eu tenho um canal no YouTube, um Insta, que chama Na Coreia Tem, onde eu vou vendo ali, né, o que tem na Coreia. Na verdade, eu vou fazendo as minhas pesquisas para entender o que tem na Coreia e vou trazendo para as pessoas através dos meus conteúdos, né? Acho que essa é a minha ligação atual com a Coreia. Conteúdos, essa paixão pelo... filmes, principalmente séries. pelas novelas. Vou falar assim, principalmente pelas novelas coreanas. Então é hora do chá e do É hora bolo da mesmo. Nina. Você já deve ter visto que, assim, na Coreia, das séries, é sempre aquela coisa assim, ou alguém muito rico ou alguém muito pobre, né? Sim. Quase não tem classe média na Coreia, né? Ou a classe média praticamente sofre muita humilhação dos ricos de que são pobres. Então você já deve ter visto, assim, bolos de aniversário super... caprichados, Sim. assim. E assim como você vê que é nas famílias mais humildes, ou quando é uma coisa de, putz, esquecemos que é o aniversário dele, eles pegam um bolinho que é tipo um alfajor, colocam uma vela e vai lá todo mundo cantando parabéns, montam um bolo com o famoso Chocopai, que é o que tá aqui no nosso cenário hoje, né? O Chocopai. A gente tá aqui com duas versões dele, a tradicional e a com double chocolate, né? E aí é meio que... Você já deve ter visto essa cena nas séries, né? Já. Já comeu também Chocopai? Já, gosto muito, inclusive. Então eu vou fazer assim, eu vou preparar um chazinho aqui pra gente agora e aí já pego os Chocopai pra gente comer, tá bom? Beleza. Então tá, a gente tá agora aqui com os bolinhos prontos, na verdade, né? Igual falam no filme, né? Nas séries coreanas. Simula um bolinho, mas na verdade tá aqui, ó. Todos os Chocopai, montadinho, bonitinho, só falta uma vela. Na verdade, eles até abrem, né? O Chocopai, que eu não sei quantos a gente vai comer hoje. Sim. Por isso que não abri todos. E você já comeu os dois? Já. Qual que você prefere? Eu acho que eu gosto mais do O tradicional. Vou ser sincero, eu nunca comi esse com... Sério? Até porque, pra mim, olhando assim, ele fala que tem chocolate em dobro, né? Mas eu já acho isso aqui... É que a massa é de chocolate também, né? Ah. Então, ele é bem chocolatudo, assim. Eu gosto de chocolate. Dá pra ver mas agora ele é aqui, mais do que esse aqui. Eu gosto dessa massa branca, Aham. né? Entendi. Mais baunilha. Não Tem sei nem grandes se é. chances de eu gostar do chocolate duplo. Tá. Bom, tá aqui o seu, então. O meu. E a gente tá aqui com um chazinho. Esse aqui é um chá verde com arroz marrom. É brown rice green tea. Né? Então você vai ver que ele tem uma pegada que lembra um pouco o chá verde, mas ele tem um tostadinho assim que lembra um pouco café. Sim. Né? Ele é um pouco um chá preto. Eu acho ele bem gostoso. Ele não é cheiroso. doce. Então ele acompanha bem. Eu gostei do Chocopai mais chocolatudo, assim. Acho que eu até gostei mais do que o outro. Eu gosto muito dos dois, assim. Eu como os dois, assim, ó. Me dá a caixa, a gente senta, começa de um drama ali, ó. Manda ver. Mas acho que eu gosto mais desse, assim. O Chocopai, né? No outro guia você pode comprar na loja, no Bom Retiro, aqui na rua 3 Rios 251. Mas você também consegue comprar online e eles entregam pro Brasil todo, tá? Bom, agora que a gente tá com o chazinho, o bolinho comendo, pro pessoal entender... Aliás, vou até já voltar naquele assunto de você ter vindo aqui até o Bom Retiro, né, já conheceu o Tuguitá, mas já tocar no assunto de que eu sei que você já tinha vindo para o Bom Retiro antes até, Sim. da época do conteúdo do audiovisual, antes de começar a gostar de conteúdo audiovisual, filmes e séries, etc., mas por outros motivos. Quais eram esses motivos? A minha primeira faculdade, né, minha primeira graduação é uma graduação de moda, então negócios da moda, né? Então aqui era a referência, né? Era o lugar que a gente vinha para ou vender coisas, né, para garantir o dinheirinho do final de semana, mas também para pegar a tendência, pegar a referência, falar com lojas, conseguir peças. Tecido, mais ou menos. Tecido eu ia mais na 25 na época, né? Mas eu sempre tava por aqui por conta disso. Quando você faz faculdade de moda, você estava imaginando o quê? Ser estilista, ser modelista, ser o quê? Eu fiz uma especialização em jornalismo,
Porque o meu sonho era trabalhar em redação de revista. Ah, redação de revista de moda. Eu queria escrever sobre moda pra revista. Editoriais. Sim, só que foi bem a mesma época que aquele bando de, assim, um monte de revista de moda começou a fechar. E aí as redações começaram a não existir mais, as revistas também foram Por fechando. causa da internet? Por causa da internet. Tá. Esse movimento foi rolando e foi bem nessa época. Mas o que você queria era uma pegada do Diabo Veste Prada. Era. Já tinha o filme? Já tinha visto o filme? Eu acho que já. Eu não lembro se já tinha o filme, mas era essa vibe que eu queria, assim. Uma coisa meio, sabe, Sex and the City? Eu queria ser a Carrie, ficar lá sentada escrevendo sobre os textos, sei lá, semana de moda. Eu cheguei a trabalhar em algumas São Paulo Fashion Weeks, né? Então, falar sobre isso, assim, era o que eu queria na época. Aí, no fim, não rolou. Como é que você foi parar, então, nas séries coreanas? Como é que você chegou a gostar de uma série? Você lembra qual foi a primeira série que você assistiu? Lembro. Eu já sempre gostei de assistir coisas assim de fora o eixo que a gente assiste muito, que é os Estados Unidos, né? Então, eu assistia muita coisa, sei lá, cinema italiano, francês principalmente, que é um cinema que eu gosto muito. Coisas bem de fora, né? Eu falo, meu noivo, ele fala que eu sou do cinema iraniano. Eu acho muito engraçado quando ele fala isso. E aí, eu já assistia filmes coreanos, né? Já sabia de todo... Começou por Old Boy? Eu acho que eu comecei por Old Boy. Tá. Não lembro, mas foi nessa escola aí, nessa estética. E aí, um belo dia, eu terminei um namoro. Isso lá pra 2016, começo de 2016... Saí, que nem louca, aquela coisa do vou esquecer a pessoa, vou sair. Fiquei 3 semanas saindo. Aí um belo dia eu falei, tô bem pra ficar em casa com a minha companhia. Acho que agora eu já não vou chorar tanto assim, não vou sofrer tanto assim. E aí eu fiquei em casa na Netflix zapeando. E ela me mostrou lá o Drama World, que hoje tá no Viki só como o mundo do drama. Mas foi pela Netflix. Foi pela Netflix. Tá. E aí, mas a Netflix tinha um catálogo, assim, sei lá, se tivesse uns 20 dramas, assim, uns 10 de 1 hora e uns 10 web drama, era muito. Não tinha tudo isso. E eu acho que não tinha. E aí eu peguei, eu acho que ele me apresentou, porque tem uma atriz de filme indie. Tá. E acho que por isso que apareceu pra mim. Mas atriz coreana? Não. Tá, uma atriz americana. Eu não lembro se ela é americana ou se ela é canadense, mas é por aí. E aí ela é a personagem principal, ela cai, né? Ela é uma grande fã de dramas coreanos e ela um dia cai num drama e ela tem que salvar para o universo dos dramas continuar existindo, ela tem que manter o casal principal unido pra salvar esse universo. E aí, entre esses, são acho que 10 episódios de tipo 9, 10 minutos. Então eu matei, assim, 2 horas. Ela tem que, tipo, unir, mas ela vai passando por vários lugares. Ela passa por bastidor de novela, tipo, de época. Ela passa por romance, ela passa por ação, ela passa por diversos clichês. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, pera, Coreia tem tudo isso de audiovisual? Aí fui procurar. Então, essa Drama World eu não assisti, mas eu lembro da chamada, dos trailers assim, né? Da propaganda. Sim. Ela era praticamente um guia das séries coreanas. Sim. Era tipo aquela série de livros, alguma coisa for dummies, sabe? Matemática para idiotas, né? Foi bem Basquete isso. para idiotas, era praticamente... Drama para idiotas. Séries coreanas para idiotas. Eu caí nessa. Mas assim, eu falo assim, que pra mim foi muito... Tem uma cena característica, que é justamente essa cena, quando ela passa pelo bastidor do drama de época, que mistura a época com o atual. E aí isso ficou na minha cabeça até hoje. Eu gosto muito dessa cena. Porque aí a gente tem um ator cantando rap, do nada. Só que assim, com aquelas roupas, vestimentas antigas. Rambo. E aí na hora eu falei, não é possível. Aí comecei, né? Peguei o celular, comecei a procurar. Aí até foi nessa busca que a gente chega no termo que eu fiquei tipo, pera, por que a gente tem que chamar de dorama e não de série coreana? Por que a gente tem isso? Mas aí a vida foi. Eu comecei a assistir pequenos, porque era o que tinha na Netflix, né? Alguns gostei mais, outros menos. E aí eu fui assistir o grande Descendentes do Sol. Que foi a onda, né? Da Hallyu, foi a onda que me puxou e me levou. Então, que me levou de vez. Que aí eu falei, não, Coreia, toma aqui o meu dinheiro, a minha vida. O meu tempo, principalmente. O meu tempo. Eu sou tua, Coreia, me leva. E aí foi assim. O Descendentes do Sol. Foi. As pessoas ao seu redor, o seu ciclo de amizade também consumia? Não. Aí que é a minha dúvida. Como é que você começa do nada, faz um Instagram,
Como é que entrega isso do começo? Porque uma coisa é seus amigos já te conhecerem, começam a assistir, começam a compartilhar, aí vai indo do boca a boca. Mas você começou literalmente, praticamente sozinha e teve que esperar ver se alguém passa aí e dá uma olhada. Foi meio que assim. Aí eu tinha uma amiga que falava também na internet, eu tenho uma amiga. E aí ela postou uma vez, assim, meio que marcou. Aí as pessoas também que seguiam ela me seguiram. E aí a gente meio que, sabe assim, as pessoas foram se achegando ali. Eu, por conta de já ter trabalhado com redes sociais pra agência, também sabia um pouquinho de SEO, né? O que é SEO? SEO é o mecanismo, tem um nome bonito, né? O search, em inglês ali, que eu não vou lembrar. Que é o mecanismo de busca do Google. Tá. Que você joga palavras estratégicas ali e as pessoas vão te achando. E isso, no começo do meu canal, eu não fazia. Eu não fazia. Eu jogava lá e entregava pra Deus, assim... Tipo, alguém vai achar essa garrafa com uma mensagem. Foi meio que isso, assim, meus primeiros... Acho que meu primeiro 1 ano no YouTube foi assim. Tá, e aí você lembra de números, então, no YouTube, até quanto você chegou nesse primeiro ano? Eu acho que eu não cheguei nem a 2.000, acho que eu nem monetizei no primeiro ano. Tá. E aí teve um momento que eu fiz um curso, até com uma dessas roteiristas que eu cheguei a trabalhar na rede de canais, que é também uma referência pra mim, que é a Fê Soares. E aí eu falei pra ela, Fê, preciso de ajuda. Assim, tipo, o que eu não aproveitei lá atrás de pegar dica, talvez, ou tipo, a internet mudou também, preciso de ajuda, quero fazer acontecer. E aí, pandemia já estourando e as coisas já rolando, né? E aí eu comecei a estudar. Então, em contrapartida, aproveitando esse tempo que eu tava em casa, eu comecei a estudar. Aí eu contratei uma editora. Porque eu sou péssima com edição de vídeo. Então, aí, fora que eu entendi, falei, preciso entender que eu não sei fazer isso. Vou delegar. A edição do Instagram eu faço, a do canal eu entrego pra ela. E aí, nas primeiras reuniões com ela, foi ela que começou a puxar. Vamos estudar SEO, vamos botar o SEO no ar. Eu coloquei, juro pra você, 2 meses, o canal fez assim, ó. Puff. E aí, foi de 2 a 3 meses. Foi o primeiro pico do canal, e aí as pessoas começaram a me achar por Vicenzo. Tá. Na verdade, assim, as pessoas começaram a me achar por Pousando no Amor. Aí veio o Vicenzo. Aí o Vicenzo foi um boom, assim. Foi a época que eu mais cresci no YouTube, foi com o Vicenzo. Porque o Pousando no Amor foi uma grande porta de entrada pra muita gente. Sim. Né? Tanto que quando eu vejo as pessoas que começaram a assistir séries coreanas, até séries japonesas, séries chinesas, os doramas, as séries chinesas, as tailandesas, quando vai recomendar alguma coisa, costuma recomendar Pousando no Amor. E eu ficava assim, intrigado, porque Pousando no Amor, ele entra numa questão que é a divisão das Coreias. Sim. Né? E aí, pra gente que entende um pouco a língua e assiste, pra gente é muito legal perceber o sotaque norte-coreano, o sotaque sul-coreano. Eu acho que isso é uma coisa que se perde pra quem não conhece a língua, né? A gente percebe, por exemplo, eu lembro que eu percebia na época que tinha uma diferença sonora. Dá pra perceber. Mas eu acho que eu não percebia no detalhe que você consegue perceber, por exemplo. E aí isso dá uma coisa que chama a atenção da gente, né? Do tipo, como se fala lá, o jeito que fala. E aí todo mundo começou a assistir Pousando no Amor, começou a entregar pra todo mundo. E aí depois a próxima série foi o Vicenzo, só que o Son Joong-ki, né, o ator do Vicenzo, para os coreanos assim, ele já é famoso por causa do Descendants of the Sun, por exemplo. Mas eu percebi que quando anunciaram o trailer do Vicenzo, já começou a causar um furor, assim, do tipo, nossa, ele falando italiano, ele sendo um italiano. Eu falei, nossa, que produto feito pra importação, pra fora, né? E ainda mais com aquelas cenas dele tomando uma colinha, assim, insistindo numa colinha. Falei, nossa, tem um lobby pesado aí em relação à bebida, né? Uma colinha que é o fermentado de arroz. Mas você já estava na expectativa de que o Vicenzo fosse ser tudo isso? Não. Eu tinha uma leve noção, porque aqui também o Son Joong-ki é um ator conhecido e as pessoas gostam dele, né? Eu achava que talvez eu fosse crescer um pouco mais com o Rei Eterno, que foi a volta do Lee Min-ho, um pouquinho antes. Que foi a volta do Lee Min-ho. E ele volta lindão, né? Ele volta como rei. Branco, príncipe, né? Aquela coisa. E aí eu fiz, foi até quando
Eu fazia as lives do Dorama Comentado. Uhum. E era toda segunda. Hoje é toda segunda. Tá. Mas ela tinha meio que... Ela começou um pouco antes. A gente começou com Chocolate, a oficial. Antes a gente falava de Vagabond, despretensiosamente. Chocolate flopou, não? Foi uma série de muito sucesso? Muita gente gosta, mas acho que pouca gente ainda tava no meio mesmo envolvida, assim. E foi antes da pandemia, né? O grande boom aqui no Brasil, acho que foi durante a pandemia. Ah, foi antes da pandemia. E aí a gente fez vários dramas e Reeterno era uma live que eu abri espaço para as pessoas entrarem. Então as pessoas entravam, eu fazia o alô dorameira, né? Eu não diga alô dorameira. Tipo assim, sabe? Mas eu te ligava. É igual quando o programa de rádio aqui, o ouvinte pode entrar. E aí, assim, foi muito gostoso, porque eu te falei, essa troca ela é muito valiosa, assim, sabe? E não dá pra fazer isso hoje? Hoje eu não tenho muita coragem, não. já tem hates agora. Eu não digo nem por hates, assim, eu digo muito por pensamentos mesmo, assim. Tá. Tem pessoas muito, às vezes, fechadas, essa coisa muito do drama romântico. E se a gente estiver falando de outro drama, vai entrar e vai falar mal do drama de ação que a gente tá falando, sabe? Então eu não tenho mais tanto esse controle que a gente tem quando a gente é menor, né? É a desvantagem de crescer. Né? É o problema de crescer. Mas eu achava que Reeterno ia vir com tudo. E ele deu, assim, uma... E é engraçado, ele também é uma série que fala também dessa relação das Coreias, né? Se a Coreia não tivesse sido separada, fosse só um rei, continuasse a monarquia. E é da Kim Il-sok, né? Que é a roteirista de Descendentes do Sol, de The Glory. Que é uma das minhas roteiristas. Eu chamo ela carinhosamente de Manuel Carlos, da Coreia. É o seu novelista favorito aqui no Brasil, Manuel Carlos? Acho que hoje em dia não mais, né? Você olha as novelas dele, ficaram muito problemáticas. É sempre a Helena no Leblon, né? Copacabana, assim, né? Super bonita. E tem uma série de problemas. Mas acho que foi o que mais me marcou. Quando jovem, né? Eu gosto muito de várias novelas, assim. Gosto daquela coisa de lembrar... Você sempre foi noveleira? Eu sempre fui noveleira. Sempre, sempre. Por conta muito da minha avó, né? Isso veio da minha avó. Eu morei um tempo com ela. Então, assim, eu chegava, ela tava já assistindo Vale a Pena Ver... Ela começava assistindo o video show pra ver as fofocas das novelas. E aí ela vinha descendo, né? Era Vale a Pena Ver de Novo, era Malhação. E aí vinha a novela das 6, das 7, das 8... Então, uma grande noveleira. E aí, entendendo então como funciona esse mecanismo de busca, como funciona... O canal começou a crescer, aí tivemos a sorte de que Vincenzo foi aquele sucesso, então vamos falar de Vincenzo, então todo mundo começa a vir por causa disso. Eu falei muito de Vincenzo. Acho que se procurar no meu canal, devo ter uns 20 vídeos de Vincenzo pra mais. Ou seja, um vídeo por episódio, praticamente. Eu acho que foi, praticamente, porque tem 20 episódios. Acho que foi mais ou menos isso. E o Vincenzo foi perdendo um pouco a força no final, você não achou? Acho que ele prometeu demais e no final acho que ele não entregou tudo aquilo. Ou é polêmico isso? Não, eu acho que faz sentido pensar assim. Eu acho que ele passou uma vibe de que ele ia ser super marrento, que talvez fosse ser um drama mais puxado pra ação. E aí, no meio pro fim, ele foi muito mais pra comédia, sabe? Muita gente achou também que ia ser um drama de romance. E praticamente não tem isso, né? Então, assim, por exemplo, eu sou uma grande fã da Vizinhança. Eu acho que tinha que ter um spin-off da Vizinhança indo lá pra Itália. Tipo, Chaves em Acapulco, sabe? Assim, é meu sonho. Tipo, bota todo mundo e leva ele pra encontrar o Vincenzo lá. Tipo, uns 2 episódios. Só isso pra mim tá bom. Então, e aí dá pra falar que deu aquela sustância no canal, nas redes, de crescer e tá no tamanho que tá mais ou menos hoje, assim. Sim. Ele continua crescendo, porque eu acompanho. Então, já que a gente chegou agora na parte das flores, assim, onde o canal conseguiu ser entregue, onde você hoje é uma grande referência na criação de conteúdo, né? E no Pamogossá eu chamo pessoas que ajudam a gente a entender coisas que às vezes a gente menosprezou durante um tempo. Então, eu tenho muitos amigos que ainda não assistem séries coreanas, que são descendentes coreanos. E eu que fico lá falando pra ele assim, assista tal série. No começo dava pra falar assim, pra assistir todas as séries, porque a gente não tinha tantas opções no Netflix. Era só o Netflix praticamente mais fácil, né? O Viki, né? A gente não é uma plataforma que a gente costuma ter. E aí, antigamente dava pra você assistir tudo. Aí agora tem que começar a fazer uma seleção. Não dá pra assistir tudo, que você não consegue mais acompanhar. E aí a gente tenta entender, né, então, através do Pamogossá, o que os outros estão enxergando nas nossas coisas, que eu digo, na nossa cultura, na nossa comida, na nossa
na nossa história que a gente talvez não tenha valorizado e que a gente possa valorizar. E aí, então, a gente está falando hoje das séries coreanas e que durante muito tempo a gente não... Muitas pessoas da comunidade falavam que não gostavam de assistir porque eram meio bobinhas, porque eram comédias românticas. E aí temos uma polêmica recente agora sobre a questão da definição da palavra, mas antes de entrar na definição da história do negócio, eu conversando com alguns criadores de conteúdo da comunidade que falam dorama, eles me explicam assim, porque drama no Brasil é um gênero, que é um gênero drama, né? Que é drama, comédia, ação. É assim que a gente separa os gêneros das séries, das novelas, dos filmes. Eu ainda acho que a palavra drama não tá tão focada a gênero de filme, assim, pra o dia a dia do brasileiro. É o drama queen. Ai, você é um drama queen. Sabe, assim, uma coisa meio assim, de você sempre diminuir a pessoa, você está sendo dramático. Tá. Então, acho que isso fugiu um pouco do, por exemplo, a Coreia usa voltado muito pra teledramaturgia. A gente não usa, que você fala, eu vou ver a novela que é teledramaturgia. Mas né? quando Então, você pega... Mas você tem o catálogo do gênero. Você vai pegar um jornal lá, uma revista... Eu gosto de assistir comédia, eu gosto de assistir drama. Sim. Tem até premiações que separa em comédia, drama, ação, ficção... Agora, como é que agora tem comédia dramática? Comédia dramática. Né? E aí ele me explica aqui do Brasil, drama é um estilo. E aí, indo nesse sentido, na palavra dorama, eu acho que quer dizer comédia romântica, final feliz. Porque quando você coloca uma série coreana que não é uma comédia romântica, final feliz, parece que a Doromeira não gosta. Sim. Não é verdade? É verdade. A grande maioria não gosta. Então, se fosse pra Belly ser mais assertiva ainda, dorama, séries asiáticas de comédia romântica, final feliz. Deveria ser isso, porque a pessoa que gosta de falar que é Doromeira, ela gosta dessa série. E você sabe que eu acho muito curioso de toda essa história, que eu fiquei refletindo esses dias? A palavra dorama, ela é de raiz japonesa. Mas ela ficou conhecida no Brasil por obras coreanas. Mas eu acho curioso isso. Não acho que é certo, mas eu acho curioso. Mas os doramas japoneses, que eu nunca assisti nenhum, eles são comédias românticas, final feliz? Olha, tem. Mas eles têm uns mais adultos. Assim como as séries coreanas também. Sim. Mas o público padrão da Doromeira... Nossa, eu tô falando de uma forma preconceituosa na minha cabeça, de que a Doromeira é uma senhora que tá lá com o seu bolo, o seu chá, 5 da tarde assistindo uma série, uma senhora já com mais idade, né? E eu sei que não é só isso, tem muito mais pessoas que assistem de diversas idades, sexos também, não é só mulher, também tem homens e tal. Mas assim, indo no estereótipo, no preconceito. Já que estamos falando de estereótipo, já que estamos botando todas as séries culturais coreanas numa palavra dorameira, dorama, eu então vou me dar a liberdade de poder juntar todas as pessoas no estereótipo da senhora que tá em casa que quer ver uma comédia romântica final feliz. Né? E aí quando você fala que você não tem mais coragem hoje de abrir uma live com a ajuda das pessoas, é porque hoje as pessoas já se estão mais no direito de criticar uma série ou outra, mas não é porque agora não dá mais pra ficar só assistindo séries com comédia romântica final feliz, porque a gente começa a falar, provavelmente uma série que vai dar polêmica é uma que não entrega exatamente o que a pessoa quer, que é uma comédia romântica final feliz, não é? Ela pode ser uma comédia romântica quase final feliz o tempo inteiro, mas se ela tiver um final que o casal não case, meu Deus. E até no caso do Startup, por exemplo, é um final feliz. É um final feliz, só que não é com a pessoa que o pessoal queria, né? E de forma errada, né? Você não acha que a senhora Dorameira, que... Eu vou falar agora a senhora Dorameira, já que insiste de falar que são todo mundo, todas as séries são doramas, então eu vou resumir que todo mundo que gosta de drama é uma senhora Dorameira. Tá? Apesar de ter homens e senhoritas, né? Mas a senhora Dorameira que shippou errado do Startup, foi erro dela, porque a série desde o começo mostrou pra quem iria, né? Indo no padrão de o que a protagonista vai ficar com o seu primeiro amor, que é o que todas as séries costumam mostrar, ela ficou com o seu primeiro amor, não? Ela ficou. Eu acho que a grande questão do Startup é que sempre tava lá. Com quem que ela ia ficar, tava no pôster. Essa é a dica, a premissa, assim. Você quer saber? Olha o pôster. Tá. Aí quando vem, tudo bem. Às vezes vem aquele pôster que tá assim, sei lá, se é um triângulo que é a menina e 2 caras, vai vir lá a menina e 2 caras. Aí você fica, tipo True Beauty.
Tá. True Beauty. O pôster tá assim, aí você não vai realmente saber logo de cara qual que é. Startup, os dois estavam lá, assim. Tinha um que tinha uns 4 principais. Uhum. Mas o outro pôster lá era os dois, sabe? Era Tá. ele, o que a gente chamou de... Era ela, né? A Suji. Eu fiquei Uhum. sabendo esses dias que eu falava o nome dele errado. Eu preciso aprender muito da... Essa romanização é uma coisa que me atrapalha muito. Que é uma romanização no inglês, praticamente. Mas acho que se a gente fizer um estudo e pegar todos os posters onde eles tentam cavar uma dúvida de com quem a protagonista vai ficar, eu tenho quase certeza que todos estão na direita. Ou na Pode esquerda. ser, tipo... Se a gente fizer um sertanejo, cantor sertanejo no Brasil, assim? sim. Tem um lado certo. Tá, acho que vai estar sempre assim, a gente que não percebeu. Olha, faz sentido. Depois que terminar aqui, eu vou dar uma olhada só pra ver. Acho que faz sentido seu pensamento. Ou senão ela deve estar, tipo assim, centímetros mais próximo de quem ela vai ficar. Pode ser. Mas, na verdade, a gente também percebe que talvez para quem não acompanha desde o começo, todos os atores são meio que novidades. Mas a gente sabe quem que é o cara que costuma ficar com a pessoa final. Gente, é o grande ator. Exato. Acho que vocês têm mais, talvez, essa... para coreanos ou descendentes que... Ou quem acompanha mais tempo. Que acompanhe, talvez tenha por saber, pô, esse ator, por exemplo, né? Vou cantar uma bola aqui que a gente tava conversando antes, você falou que sua atriz favorita é a Park Bo-young. Uhum. Você sabe que ela vai ser a protagonista de todos os dramas, porque ela já é uma atriz, tipo, vamos dizer assim, tipo, Sim, celebridade sim, A. Ela vai estar lá, ela vai estar no A-list já de atrizes. Então, dificilmente ela vai fazer uma secundária. Exato. Nessa altura de campeonato. E a mesma coisa os atores homens. Sim, Entendeu? sim. Tipo, o Lee Min-ho dificilmente vai fazer um secundário, sabe assim? O nome de próprio Joy do Patinco. Startup também. O cara lá, ele tava naquela Alda Crescente e outro cara tinha acabado de chegar nas Sim. novelas, né? Então Sim. precisaram fazer uma novela depois só pra tentar acalmar as pessoas que não entenderam. Sim. De que E aí deu escândalo dos dois lados. Ai, meu Deus. Vamos falar de escândalos, então. Vamos lá. Para as pessoas entenderem, então, de que você tentou fazer um conteúdo lá sem focar muito nessa questão do algoritmo. Nessa questão das buscas, né? E aí, quando você começou a se preocupar com isso, começou a entregar mais. E é por isso que quem cria conteúdo sobre as séries coreanas falam da importância da palavra dorama, de como isso facilitou, de como isso atingiu. Sim. Né? Isso daí não tem como a gente... como é que fala? Não tem como a gente não comprar essa ideia. É fato. Sim. Mas você não acha que é uma coisa que, assim... Por exemplo, o mundo inteiro, tirando o Brasil, chama as séries coreanas de K-drama, porque Sim. o Brasil fala principalmente dorama, porque a gente tem uma imigração japonesa aqui muito forte, muito presente, muito mais antiga e muito maior. Né? É o país que mais recebeu imigrantes japoneses, né? Fora do Japão, a gente tem mais japoneses aqui no Brasil. Então, a gente tem uma influência muito grande aqui dos japoneses. Tanto que, por exemplo, acho que até o yakisoba, né? Que é o... Karaokê. Então, essas palavras... Se bem que acho que karaokê no resto do lugar do mundo é karaokê. Mas o yakisoba é yakisoba aqui do Brasil e em alguns outros lugares. Mas os outros, ele é conhecido como macarrão chinês, né? Sim. Como showman, por exemplo. Tem os outros nomes, né? Então é normal essa palavra dorama fazer mais sentido aqui por conta dessa parte da imigração japonesa. E também, até como foi o seu caso, de ter sido a porta de entrada para muitas pessoas das séries, porque uma vez já estava com a porta de entrada dos animes, dos mangás, tudo já aberta, para depois conseguir pegar outros conteúdos. Só que se você colocasse, por exemplo, K-drama, provavelmente o YouTube não acharia estranha essa palavra, porque os conteúdos em inglês, os conteúdos em francês, os conteúdos em outras... Se bem que em francês também tem uma versão à língua inglesa, né? Tem aquela série Shoshokichi, que tem uma frase que ele fala assim, Life is not a K-drama. Aí você põe em alemão, em italiano, em todas as outras línguas, não sei o que, K-drama, né? It's not be K-drama, por exemplo. Em francês, ele fala novela coreana. Em francês, obviamente. E em português é dorama, né? No Brasil. E também não entregaria? Porque K-drama é uma palavra que o YouTube não... Só que aí você tem a quantidade da palavra, porque a palavra é buscada pelas pessoas. Tá. E eu lembro que nessa época, eu procurei muito canais, assim, na época que eu já tinha canais em inglês, canais americanos. Porque eu queria ver o que estavam falando nos Estados Unidos. Não tinha. Tinha, tipo, talvez uma Drama List, mas criador que nem eu, assim. Eu falava, cadê? Aí tinha um
um outro. Tem um que eu sigo até hoje. E aí eu comecei a pesquisar muito isso. São palavras que são pesquisadas pelas pessoas, né? Então, se a galera não busca K-drama, o algoritmo vai entender que essa palavra não é relevante. Tá. Agora, se ela busca dorama, vai. Então, por exemplo, se você coloca lá no título do seu vídeo K-drama, as pessoas que buscam K-drama no search, lá na busca, são provavelmente pessoas que falam São de línguas em fora. inglês. E aí vai ver que é um vídeo em português, ele nem vai dar clique, então o YouTube vai falar: esse vídeo Ou não ela presta, não vai dar engajar. o clique e vai sair. Vai- E aí que é uma coisa ruim pro criador, né? Quando a pessoa clica, entra e sai. Tá, e aí porque o YouTube entende que a pessoa Que não gostou, então não vou... Se uma, duas, três pessoas não gostaram, não tem por que continuar entregando. Isso. E aí quando você fala dorama, porque da forma que aqui do Brasil as pessoas começaram a entender, aí eles começam a clicar, e aí uma vez que ele clica, gosta, entende, o YouTube fala assim: esse vídeo é legal. Sim. Então o vídeo dessas criadoras é legal. Então quando eu falar dorama, eu posso mostrar os vídeos desse canal. E aí fica aquela coisa de ciclo vicioso, né? E aí a gente tem que pensar tanto em entrega da hora do vídeo, daquele momento que você posta, quanto entrega para daqui um mês, por exemplo. Tipo, se a pessoa buscar uma palavra ali, sei lá, dorama apostando alto. Aí eu tenho que pensar que eu tenho que deixar tudo estruturado para a pessoa me achar daqui um mês. É uma grande ferramenta, assim, que eu acho que a gente fica refém, no final das contas. A gente fica bem refém. Porque às vezes eu quero falar de coisas que não são as mais buscadas. E eu falo porque eu falo. Uhum. Assim, né? Falar de dramas, não só de filmes, né? É que, por exemplo, tem um drama que eu gosto muito. E eu fiz questão de falar, que é Shipping. Você já viu alguém falando desse drama? Não. Qual que é esse mesmo? Esse é um drama que tipo, você já viu Entre Facas e Segredos? Não, também não. É um drama também? Não, é um filme Tá. tipo Agatha Christie. Ah, tá. E aí, tipo, uma pessoa reúne todos os seus familiares, amigos e tal dentro de uma casa, rola o assassinato e você precisa descobrir quem matou. Eu gosto muito de coisas assim. Tá, E essa série coreana é desse jeito. entendi. Não é uma Então, comédia romântica final feliz. Não. Não é uma que a E, senhora Dora tá Meira vai gostar. E tá no Cocoa. Aí, Tá. sabe, assim, já fica ali um passo a mais. Porque tem a Netflix, tem o Cocoa. aham. Então, assim, é um pouco mais longe ali pro pessoal achar. E aí, eu sei que quando eu falar disso, mesmo que eu use a palavra dorama, Aham. eu não vou ter a mesma quantidade de view. E é importante Mas- ter tanto views. Então, é uma coisa que eu fico refletindo hoje em dia, assim. É importante, mas eu acho que a gente não deveria... Não sei se a gente não deveria ligar tanto, né? Porque o YouTube, a monetização do YouTube é baixa. Não é porque você vai alcançar, sei lá, 100 mil visualizações que agora... Não, 100 mil acho que exagerei, mas... Não é porque você vai alcançar 10 mil visualizações no vídeo que dá pra você... "Putz, agora eu vou viver disso." Ou dá pra viver disso. Não dá. É muito baixo, não é? Dá, é baixo. Você conseguiria muito mais retorno financeiro com engajamento, sei lá, pelos clubes, pelo superchat. E mesmo por isso- assim, tipo, o YouTube fica com uma parte desse dinheiro, né? Aham. Então, eu falo assim, essa semana aí, com toda essa discussão, eu entrei num parafuso, mas eu acho que eu sempre fiquei um pouco assim. Porque eu tô falando de uma cultura que não é minha. Então já começou aí. Então no começo eu ficava assim, será que estou fazendo apropriação cultural? Estou me apropriando de uma cultura que não é minha? Aí eu pensava, não, eu tô falando de algo que eu gosto. E por que eu usei a palavra dorama no começo, né? Por exemplo, dorama comentado, que são as lives que eu faço toda segunda-feira. Por que ainda tá chamando esse nome? Porque eu coloquei lá em 2019 e eu não fazia ideia dessa questão. Eu já tinha assistido um outro drama que falava sobre as questões do Japão e da Coreia e da ocupação japonesa e tudo, mas eu não estava tão aprofundada nesse tema. E aí, aos poucos, eu fui descobrindo, fui perguntando, fui entendendo. E aí, no meio do caminho, eu falei, talvez eu deva parar de usar essa palavra aqui. Entendeu? Então, foi uma coisa que eu fui entendendo aos poucos. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que os dramas chegassem a mais pessoas. Porque eu tenho comentários do tipo... eu comecei a assistir drama porque eu cheguei no seu canal. Eu não assistia nada, cheguei no seu canal, achei interessante e comecei a assistir. Porque eu quero ter mais gente com quem conversar, né? E eu quero muito que essa cultura chegue a mais pessoas. Para que as pessoas não achem só que drama é romancezinho, sabe? Ou que quebre um pouco o paradigma que as pessoas têm de coisas fofinhas. Porque a Coreia faz bem tudo que ela se propõe fazer no audiovisual hoje em dia. Só que
Assim, quando surgiu essa polêmica da ABL, muita gente começou a falar dessa questão Japão e Coreia. E que, sim, é um dos motivos que machuca mais. A gente vê as pessoas chamando as séries coreanas de dorama. Mas... E aí o pessoal fala assim, você não sabe o que o Japão fez com a Coreia e tal. E realmente não sabem. Sim. Não é uma coisa ensinada igual o que aconteceu, por exemplo, no Holocausto, mas são as mesmas proporções. Sim. Na verdade, foi da mesma época, foi a mesma ideologia, né, que aconteceu isso. Só que eu queria que, mesmo que não tivesse tido essa questão do imperialismo, da colonização, que as pessoas entendessem que não se chamam os outros se eles não gostam de ser chamado disso. Entendeu? Só assim, só pelo fato... eu tinha um bar de cerveja artesanal e ficava em Moema, né? E meus amigos coreanos, dificilmente iam no bar, porque é longe pra maioria. Sim. E eu tava... É perto pra mim. E aí eu tava já naquele ambiente daquele bar, aí muitas vezes vinha um cara que nunca me viu na minha vida, chegava assim e falava assim, ô Japa, me vê uma cerveja, né? Aí no começo isso me irritava, por causa do tom, né? A pessoa nunca me viu na vida, ela se sentiu na liberdade de me chamar de Ojapa. Aí eu comecei a responder assim, calma aí, peraí, Paraíba, já levo. Calma aí, Bahia, eu já levo. Né? E assim, não é que eu tava querendo ser preconceituoso ou xenofóbico com o pessoal do nordestino, mas eu sei que aquele cara provavelmente é. Quando ele me chama assim de Japa, eu imagino que esse cara aqui deve ser um cara que deve chamar o porteiro dele de Bahia. Sim. Por causa do tom que ele me fala, o Paraíba. Quando ele vê alguém fechando o carro e ele percebe que essa pessoa pode ser do Nordeste, ele vai chamar o Ceará. Né? Então eu imagino que isso para ele vai ser uma ofensa. E eu acertava, porque sempre que eu respondia dessa forma, a pessoa ficava meio ofendido. E ela respondia assim, mas eu não sou cearense, eu não sou baiano, não sou Paraíba. Né? Porque às vezes eu acertava, às vezes eu falava Bahia e a pessoa falava assim, como sabia que eu sou da Bahia? Na segunda vez eu chamava de Paraíba, aí ela já ficava ofendido, por exemplo. E aí eu falava assim, nossa, desculpa, você não é Paraíba, você não é cearense, não é baiano? Ele falou, não, desculpa, mas você é da onde então? Eu sou paulista, eu sou mineiro, eu sou do sul. Eu falei, mas pelo menos eu acertei o país. Você nem o meu país você acertou, cara. Que país você é? Eu falei, sou brasileiro. Mas meus pais são coreanos. E aí desarmava um pouco. Sim. Né? Então, por exemplo, as pessoas brigam tanto em relação a gênero neutro, né? Tipo assim, custa você tentar fazer um esforço de chamar a pessoa pelo pronome que ela gosta. Né? Eu acho que a gente já deveria parar a discussão aí, sem precisar entrar, porque de verdade, não é nada contra os japoneses ou o Japão. Acho que pelo simples fato de você não querer ser generalizado, deveria parar aí, ponto, né? Sim. Por isso que eu acho que, assim, quando veio essa questão, eu fiquei me questionando de outras palavras também. Por exemplo, o quê? Quando eu venho no Bom Retiro, eu não venho no karaokê. Eu venho no Noreban, no Bom Retiro. E sabia que tem diferença? Na verdade, assim... Não, assim, tipo... Não que eu tô falando, assim, pode ser que tenha, sei lá, karaokê aqui. Não, então, aqui pra gente, aqui na nossa cabeça, assim, por exemplo, quando... Entre os coreanos, a gente diferencia Noreban e karaokê, porque o Noreban, o pan quer dizer sala. Então é sala privada. Mas, por exemplo, quando eu venho pra cá, eu só venho pra lugares assim. Pra sala privada. Sim. Antigamente, aqui também tinha lugares que tinha a sala e tinha o bar aberto, onde você podia cantar, onde pessoas que não te conhecem podem te ver. Uhum. E pra gente isso é o karaokê. Sim. Porque a forma é mais conhecida que o karaokê já apareceu conhecida, não por ser uma sala fechada, Sim. só entre os conhecidos. Você tá cantando na frente de gente que você não conhece. E aí eu fico pensando também, quando você vai num restaurante coreano, você vai pedir um hashi. Tá. Então é assim... não que eu tô falando também, já falando, porque assim, eu não quero mais usar a palavra dorama, não acho que é justo. Eu acho que foi um tempo muito interessante das minhas pesquisas, de ouvir percepções diferentes, de encontrar as pessoas num evento, ou, né, de falar, e aí, né, pessoas que são... Cheguei a perguntar para coreanos que estavam no Brasil para saber o que eles tinham essa percepção. Então, assim, foi muito interessante. Mas eu acho que a partir desse momento que vem uma organização, pessoas majoritariamente brancas, né? A gente tira ali Gilberto Gil e Fernanda Montenegro. E decidem, tudo bem, tem a questão da lexicografia. E eu entendo, né? Que você tá pegando uma palavra... Mas não é a gente, não sou eu ali, sabe? Assim, não foi a minha família que passou por isso, ou não é a minha família, ou não é a gente que tá ali. Não acho que é justo a gente ter uma academia que fala chancelou, agora a gente vai usar. Sabe? Tudo bem, se alguém quiser usar, use. Eu não me sinto confortável, sabe? Aí eu queria que você me explicasse uma coisa. Por que
tem muitos comentários nessa postagem da Academia Brasileira de Letras, do tipo assim, a Dorameira venceu. Mas por quê? Elas estavam sofrendo algum preconceito? Elas estavam sofrendo com as outras pessoas? Eu acho que tem muita gente que sofre um preconceito. Eu falo que, assim, eu acho que eu fui muito privilegiada. Tudo bem, né? Minha mãe sempre falou que achava estranho assistindo. Novela que ela falava, eu não entendo o que esse povo fala. E tudo bem, né? É uma língua diferente, né? Mas, assim, minha mãe falava tudo em relação a isso de tudo, assim. Eu sempre gostei de umas coisas diferentes. Mas eu nunca tive alguém de fora do meu círculo ou do meu trabalho que olhasse pra mim e falava, você é estranha, ou você é muito velha pra gostar disso. Eu sei que tem muito seguidor meu que passou por isso. Entendi. Então, acho que você ter um órgão, sei lá, que chancele, tipo aqui, importante. Ó, dorama agora é palavra. A pessoa fala, vence na vida. Tá. Só que... Não estou sozinha. Muita gente, se tá no dicionário, é porque muita gente fala. Eu acho que é muito nesse sentido. Mas será que a gente precisa disso pra validar? Essa é a minha grande questão. Pra validar o que a gente gosta. Será que eu preciso ter uma palavra no dicionário? Pra mim, assim, por exemplo, o lado bom é que a hora que a gente digitar não vai dar mais erro, sabe? Assim, no autocorretor. Mas, assim, será? Será que não é melhor eu, de repente, entender a história, entender a cultura? E respeitar e falar, dorama é japonês, agora eu tô assistindo... E assim, eu acho que é você pegar uma palavra que tem uma questão com uma cultura, que é a japonesa, a coreana, e jogar nos braços da cultura americana. Você falar K-drama também. Eu, particularmente, não gosto de usar termos no meu dia a dia, tipo briefing e americanizados. Eu prefiro de falar série coreana, novela coreana, drama coreano. Eu acho que pra mim, no meu contexto, no meu dia a dia, faz muito mais sentido. É que o pessoal fala que aí também tem o americanismo, o imperialismo americano, mas aqui na Coreia... Tem uma influência grande, Tem uma influência grande. É o país que salvou. Sim. Entendeu? Porque se não fosse os americanos entrarem nessa Segunda Guerra... A gente teria uma Coreia só unida? Teria. Essa Coreia seria a Coreia do Norte. Sim. Entendeu? Mas aí eu falo que, assim, é uma questão minha, como brasileira, que, tipo, fiz muito conteúdo, trabalhei com bot, sabe? Que aí você vai entendendo as palavras, como elas são usadas em outros estados. Tipo, você tem um boleto, você tem a boleta, você tem a fatura, sabe? Então, eu que gosto muito da nossa língua, prefiro usar, mas não que eu vá chegar e falar, você tá sendo americana aí, falando K. Eu uso K-pop, sabe? Ver uma hipocrisia do meu lado. Porque o pop já é em inglês, então qualquer problema de botar o K. Então... Porque, assim, a crítica à BL, que não dá pra você comentar em um tweet, em um comentário rápido, às vezes nem um reel. Sim. Né? A crítica que eu faço à BL é que a palavra dorama, quantos anos as pessoas estão falando dorama? Sabe, tem 10 anos que as pessoas estão falando dorama de forma, assim, frequente. E se tem 10 anos, são 10 anos de forma maciça, sem questionamento. Porque por mais que você fale assim, a Associação Brasileira dos Coreanos se manifestou agora, mas o Centro Cultural já tinha se manifestado. Já faz pelo menos 2 anos antes dessa afirmação da BL, dessa inscrição da palavra dorama, né, no seu dicionário, já está tendo uma disputa. Então, precisamos dar um fim a uma disputa. Tudo bem, a gente está perdendo essa disputa. Eu entendo que a gente está perdendo essa disputa. O Netflix, a Rede TV já benzeram a palavra dorama nas suas redes sociais, nos seus programas. A gente está cada vez mais para trás, mas a gente ainda está de pé tirando. Então, a disputa ainda não acabou, mas do jeito que a Associação Brasileira falou assim, soa pra gente, tá definido. Né? Porque as pessoas começaram a falar assim, vocês não tem que brigar com a BR, vocês têm que brigar com as pessoas que falam. Assim, a gente tá tentando, sabe? Quando está tirando água do barco, pro barco não afundar, aí de repente vem a BR e joga muito mais água. E no caso deles, assim, posso estar enganada, posso estar falando, tipo, vozes da minha cabeça. Mas não me parece que teve uma pesquisa aprofundada. Parece que alguém foi lá e falou assim, olha, estão falando um monte dessa palavra. Vamos fazer vamos entrar na modinha? Vamos aparecer? Faz tempo que a gente não faz nada. Posso estar enganada. Posso estar falando besteira. Assim, se você que está assistindo a gente aí conhecer um pouco mais essa questão, trabalhar na BL, comenta aí. Mas assim, para mim parece que não foram lá pesquisar, não foram falar. Eu acho que no mínimo, na minha percepção,
tinham que chamar professores, tipo, de língua coreana, que estão, sei lá, em faculdades, em universidades, para falar um pouco mais. Pessoas que têm contexto de língua, não sei. Eles colocam, assim, se você entra no site, eles colocam as referências. Aí as referências que tem, o primeiro, obviamente, é o dicionário de Oxford, da definição de K-drama. Ou seja, não é uma definição genérica, porque em nenhum momento no dicionário de Oxford fala que K-drama é todos os conteúdos do leste asiático. Ele fala literalmente que é Sim. as séries coreanas, que estão fazendo sucesso por aí. E aí ele pega vários recortes de jornais, que não deveriam ser fundamentais, assim, para ser uma validação acadêmica. Tem até um dos recortes de jornais que eles usam como exemplo de uso. Eu tô até com medo. Um dos recortes de jornal que eles falam assim, essa série da Netflix, da HBO, né, além do guarda, eles citam além do guarda-roupa, que tem todo um cuidado, né, na própria série, tem uma fala dentro da série, não é dorama, é K-drama. Aí eles pegam uma reportagem do Globo, falando da série do além do guarda-roupa, ele fala assim, a série foi inspirada nas séries coreanas, vírgula, os doramas. Ponto. Entendeu? Então eles estão validando um jornalista que errou, um jornalista ruim que errou. E aí tem uma referência acadêmica, que é o da Daniela Mansur, que é uma referência acadêmica, onde ela explica também que é complicado essa generalização. E eles simplesmente cagam pra isso e vão lá e... Porque eu tinha visto essa da Oxford, né? E aí eu falei, mas espera, aqui tá K-drama e aqui tá Coreia. Por que isso, sabe? Então, pra mim, por isso que soou uma coisa, tipo, faltou talvez ouvir um pouco mais, pesquisar um pouco mais. E esperar um pouquinho. Espera um pouquinho. Não tinha até agora, sabe? Não dá pra, não sei. A Dorameira vai vencer ainda, não precisava disso. Eu acho que a gente já venceu bastante. Eu também acho. Porque hoje a gente chegou num ponto que a gente não consegue assistir tudo, tem que escolher o que vai assistir. Gente, eu falo, o dia que eu senti que a gente venceu de fato foi o dia que eu cheguei no Tudum, que é o evento da Netflix. Tá. Aquele dia, eu lembro que eu fui um dia antes, né, da abertura, e aí já tinham me falado, vai ter um espacinho, uma Koreatown. O Tudum é um evento mundial da Netflix. Que começou no Brasil, Começou no Brasil em 2020, se não me engano. Tá. Foi um pouquinho antes da pandemia. Acho que foi janeiro, a gente entrou em pandemia em março. E aí eles fizeram lá na Bienal um evento com várias, tipo, tinha uns espaços para você tirar foto das séries e tal. Foi muito legal. E aí, eu fui a primeira vez como, tipo, corri, peguei ingresso em site e tal. E fui como uma espectadora. E dessa vez, eles me convidaram pra ir, o que eu já achei que eu venci muito na vida. E venceu. E aí, tipo, acho que foi um dia antes, eles avisaram. Eles falaram, vai ter um Koreatown lá dentro. Falei, é um Koreatown. Na minha cabeça, era o quê? Pegaram o espaço de Round 6 da CCXP do ano passado e botaram num cantinho ali. Tá. Fechou. Aí, quando eles abriram, eu já fui direto, né? Eu vi no mapinha onde era, porque também foi na Bienal, né? Hora que eu cheguei, que eu vi as lanternas, que eu vi o portal, escrito em coreano. E os pôsteres todos com o nome dos dramas em coreano, assim. E tava lá escrito Doramas também? Não. Mas detalhe, ninguém percebeu que tava faltando um O lá. Mas assim, tipo, ali eu falei, agora a gente venceu, porque tinha espaço de lição, tinha espaço de aula Vazardé. Nenhum outro tipo de conteúdo teve espaço tão grande dentro do Tudum. Eu acho que teve, assim, por exemplo, a Rainha Charlotte, que tava lançando, o One Piece. Já tinha o do One Piece. Que tinha o barco, né? O que a gente ficou chamando, como é que era? A gente chamou ele de... Putz, esqueci. O barco do One Piece, que a gente deu um apelido lá, porque parecia que ele tava berrando e não sorrindo. E, assim, o evento tava lindo, sabe? Assim, então, olhar aquilo ali, tinha um cantinho com as comidas e coreanas. Tinha procura? Tinha kimchi. Ficou lotado. Ficou lotado. Todos os dias. Eu ia lá todos os dias, estava lotado, saí cheia de pôster, inclusive. Fiz várias fotos, assim, encontrei várias pessoas lá. E todo mundo que me encontrava falava isso, a Dorameira venceu. Toda vez falava, o Dorameiro venceu, né? O Dorameiri venceu também. O Dorameiro venceu, mas o Hallyu perdeu. O Hallyu não conseguiu se firmar como um produto de cultura coreana no Brasil. É porque o Brasil não é fácil, o Brasil não é para amadores. Não. E aí a gente tem que ir, assim, né, entendendo e
trazendo um pouco mais desse conhecimento para as pessoas. Essa é a minha ideia. Tipo, falar para a pessoa, olha, vamos pensar um pouquinho que talvez seja melhor usar o termo drama mesmo, por conta disso. Se a pessoa que assiste olhar para isso e falar, vou continuar chamando de dorama, mas a nossa parte foi o que eu acho que eu falei, né? Eu me sinto uma andorinha. Se eu vou fazer verão, não sei. Mas a gente tenta. Mas várias vezes eu conversei aqui com criadores de conteúdo coreano que me falavam assim, não, esquece, a gente perdeu essa batalha, fala dorama mesmo. Porque tem muitos professores de coreano online que falam dorama, porque esses professores dependem de venda de curso, e essa venda de curso depende da busca, né, do SEO, do search, e aí eles precisam pagar seus boletos. Que no meu caso, assim, eu queria muito virar, né? Ficar só com as questões de trabalhar só com os conteúdos e tal. E aí, por isso que eu uso. Mas, será que eu devo... É essa a minha questão atual, assim, que eu não consigo responder. Não quero te influenciar. Tá será bom? que eu deveria parar, de fato, de usar? Ou será que, assim, por exemplo, o Instagram eu já não uso há muitos meses. E eu fui fazendo esse caminho lentamente. Sabe assim, ninguém foi percebendo, eu fui trocando e tal. Ninguém nunca te questionou por que você não fala mais dorama? Não, as pessoas foram me questionar, apoiar a BL. Elas não vieram me questionar em relação a isso. E eu tive um comentário no YouTube até hoje, falando, tipo, depois, né, que rolou, falando assim, você tá escrevendo errado. Porque eu uso no título e uso no texto. Mas no próprio texto eu já uso drama coreano. Então, assim... Na chamada, nas primeiras buscas de palavra, tá dorama, e aí descendo, como se fosse uma armadilha. O que você tá fazendo é uma armadilha. A ideia é um pouco disso, é tentar... E aí também foi a questão que eu fiquei esses dias. Será que eu tô fazendo certo? De tentar puxar o peixe pela palavra e quando a pessoa chegar, falar, não, então, tá errado. Só que ao mesmo tempo que você puxa o peixe pela palavra, você vai alimentando mais ainda o algoritmo. Exatamente. É complicado, é difícil. Eu não julgo. De verdade. Mas pode julgar. Se você tem licença poética pra me julgar, nem poética. É lugar de fala que fala, né? Exatamente. Mas assim, de verdade, eu não julgo nem o coreano que fala dorama, porque a gente é uma imigração nova, 60 anos. Então, eu conheço muita gente que não consegue conversar com o seu pai, porque só fala português e o pai fala coreano e fala mal português. Então, essa coisa da tradição passada via oral, a gente é uma geração que perdeu muito, tá? Aqui no Brasil, a gente não aprende o que aconteceu na guerra, na parte da Ásia, por exemplo. No próprio existe até uma grande polêmica em relação a como o Japão, nos seus livros de história, explica essa questão. E aí sempre tem brigas lá na Coreia, acusando o Japão de estar fazendo um apagamento, uma mudança nessa história, né, por exemplo. E você vê pelas animações e coisas assim que eu digo cultura japonesa que chega pra gente. Tem um apagamento. A primeira vez que eu senti, assim, dor em relação a essa questão da colonização foi na época que o UFC estava super bombando e muita gente querendo fazer academias de lutas marciais usando a bandeira do sol nascente. Que lá na Ásia, Filipinas, Vietnã, Coreia, Tailândia, uma bandeira do sol nascente é similar a uma suástica. Sim. Porque era a bandeira do exército imperialista do japonês. Né? E eles usando como se fosse simplesmente um símbolo de um Japão tradicional. E os próprios japoneses não sabem dessa história aqui no Brasil, porque muitos vieram antes dessa... Porque a imigração japonesa tem mais de 100 anos, então eles vieram antes desse período colonial, ou vieram no momento que tinha esse período colonial, mas assim, que os bisavós não ensinaram para os avós, não ensinaram para os pais, não ensinaram para os filhos. Então, eu acho que é injusto a gente culpar quem não sabe essa história, entendeu? E eu acho que é um dos papéis do podcast... conversando, tentar trazer, não é tentar convencer em um reel de 1 minuto. Eu jamais faria um corte agora do que eu tô falando, achando que esse reel de 1 minuto vai conseguir explicar às pessoas disso, por exemplo. Mas eu acho que quem tem a propriedade para poder falar, que nem academias, professores da USP, gente que estuda a história, ou até gente que, como eu, a gente aprendeu dos pais um pouco sobre isso, que não é, eu sou um privilegiado por conta disso, é tentar explicar com calma. E explicar assim, se estão falando dorama já, eu não quero convencer a senhora dorameira, né, que
conta todo um passado de história, de colonização. Porque ela só quer ver a sua comédia romântica de final feliz. Sim. Ela só quer ver isso. O meu caso de querer falar, né, e de querer agora fazer, que nem a gente tava falando, né, fazer um conteúdo mais explicativo em relação a isso, não só julgar e falar isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, é pra dizer, você pode realmente só querer assistir sua série coreana ali, romance, e ficar, né, mas você precisa saber dessa história, sabe? Assim, eu tenho essa necessidade de dizer, assim como a gente escuta diversas e sabe de diversas histórias, e a gente sabe da nossa também no Brasil, e como foi a entrada dos portugueses, piriri pororó, vem aqui ouvir um pouco, vem entender o lado de lá. Mas e aí não você é tira suas injusto, conclusões. porque ela tá justamente Não procurando tô. as séries por causa de uma fantasia que não existe. E aí você vai jogar um pouco de verdade pra ela. Ai, É mas eu acho que assim, um injusto. pouquinho de verdade faz bem. Mas o que a pessoa vai fazer com essa verdade, aí a dela, Tá. ela pode olhar, falar, não quero, vou pro outro vídeo, sabe? Pra Assim, mim, é quase que falar pra uma criança não existe Papai Noel. Sabe? Essa... isso eu posso confessar? Eu falo sempre pra quem me segue. Porque assim, o opá, do jeito que a gente vê nos dramas, eles não existem daquele jeito. Ah, Você acha que existe? De tipo entendi. assim, você tropeçar lá, você vai chegar lá na Coreia, vai tropeçar, vai cair no colo do opá. Então, olha o corte polêmico. Por Ai, meu favor, Deus. não faça esse corte. Você que gosta de entrar na internet, dar golpe na senhora, se passando pelo Pak Bogum, pra você achar seu público-alvo mais fácil, vê se ela fala dorama. Essa senhora vai cair no seu golpe. Meu Deus. Mas assim, é complexo, porque tipo, avisar, né? Porque o que a gente tem visto é muito isso acontecendo. Até saindo um pouquinho ali do assunto, os dramas, eles vendem um mundo, às vezes os dramas de romance com finais felizes, eles vendem um mundo que é muito irreal, porque assim, é a visão, normalmente a gente tem na Coreia mais aí de 80%, 90% de roteiristas mulheres, e ela vai contar a história do que ela sonha em viver. Uma mulher falando do romance que ela quer viver. Óbvio que o cara vai ser lindo e rico e vai pegar ela no colo quando ela cair e vai tratar ela super bem. Mas não vai achar que você vai gastar um dinheirão daqui, passagem só de ida pra Coreia, chegar lá pra ficar caçando homens, sabe? Assim, É o público do antigo Sabrina, né? Lembra das bancas que vende o Sabrina? sim, Essas revistas, né? sim. É esse público. Mas é injusto falar que as séries coreanas estão iludindo, porque as séries coreanas mostram num elenco de 10 pessoas, 9 homens que não prestam e um Kim Min-ho, um Park Sung-joon, um Park Bo-gum, que é bonito, gentil e salvador. Porque na novela mostra que todo o resto não presta. Ou seja, ela já tá mostrando que a maioria não presta e que pra achar esse salvador, você vai ter que ser uma Sonegyo, uma Song Shigyeon, sabe? Uma Song Shigyeon não, uma dessas atrizes, uma Park Bo-young da vida, pra também conseguir achar esse cara. E aí basta você olhar no espelho. Eu sou uma Park Bo-young. Mas quando a esperança ela é a última que morre, a primeira que ressuscita, você só vai focar naquele único e você achar que todos eles são iguais. É por isso que a gente joga na Mega Sena. Sena também até hoje. Mas assim, que você vai achar que todos os caras são daquele jeito, né? Entendi. Que eu digo, são iguais no sentido de jeito, assim, Tá. né? Apesar de que Min-ho fez muito personagem, né? Que era Ruim. Homem Aí tóxico. do nada, ele acordava e falava, agora estou apaixonado. Quero ir lá. E você fala, por quê, amigo? Não sei, estou apaixonado. Sabe assim, você fica, tá bom, sabe? É o poder da mulher de acreditar que ela vai conseguir mudar o homem. Tá. Então é complexo. Eu falo, os dramas têm muitas coisas aí, né? Eu falo, acho que uma das coisas que me fez fincar o pé de vez, assim, no audiovisual coreano, é porque eu gosto exatamente dessas coisas do tipo, hoje eu quero ver um drama de romance, né? O final feliz que a gente tá contando, eu vou ter. Agora eu quero ver um de suspense, eu vou ter um muito bom, sabe? Assim, agora eu quero ver outra coisa, um programa de variedade que vai me mostrar jogos de... Mas a Dorameira não vai querer assistir isso, a senhora Dorameira. A senhora Dorameira... Ela tá no direito dela, né? O The Glory fez sucesso com a senhora Dorameira? Fez. Aí já é uma exceção, né? É uma exceção à regra. Eu acho, assim, tem grandes exceções. Por exemplo, DP. Tá. DP faz sucesso? A primeira temporada fez. O Round 6 fez sucesso com a senhora Dorameira? Não. E o Round 6 fez sucesso no mundo inteiro. Foi a série mais assistida da... Até agora. No coraçãozinho. Eu lembrei por causa disso. O Round 6 é a série que mais fez sucesso no mundo inteiro. Sim. E a senhora Dorameira acha que é um dorama? Não.
Mas, assim, o que eu acho engraçado de Round Six é justamente isso, assim. Gerou-se um grande... Não conflito, né? A gente não chegou a brigar nem nada. Mas, assim, você via nos comentários, né? Muita gente chegou e não sabia. Muita gente ficou nos dramas. Chegou pelo Round Six e ficou. Muita gente não entendeu nada. Veio pelo hype e sei lá, demandou. E a galera que assistia drama... Primeiro episódio já desistiu. Falou, o quê? Esse monte de tiro, esse povo morrendo, esse sangue, tá doido? Não vou assistir. E teve gente que assistiu só por causa dos atores também, né? O Will, né? Vou assistir por causa do policial gato. Então, assim, tem gente que foi, assim, cada um com a sua motivação, né? Porque pela ABL, Round Six é um dorama, mas pela senhora dorameira, Round Six não é um dorama. Pela aquela que gosta de... Que você... A senhora essa... Quem se auto-intitula dorameira é quem gosta daquela comédia romântica final feliz, não é? Assim, eu gosto muito da palavra. Eu falei pra você, por exemplo, eu não conseguiria me chamar de drameira. Eu acho ou cadrameira também, não faz sentido nenhum. Noveleira. A noveleira gosta do final feliz. Noveleira gosta. E assim, eu acho que eu sou noveleira, eu acho que eu sou drameira, eu acho que eu sou sériezeira. Eu gosto muito de falar de coisa assim, de botar, sei lá... Som de um quiseira. Eu adoro chocopaizeira. Sabe? Eu adoro botar essas coisas e criar assim. Mas eu acho que você pegar fazer essa analogia com a senhora mais assim, que descobriu os dramas ali, não, sabe? Tipo, tava na Netflix, pareceu um drama, a Netflix já foi lá e localizou, que foi uma outra coisa que ajudou muito, né? As obras a chegarem a mais pessoas, né? Tanto, assim, eu recebi muitos comentários que isso eu achei muito legal. De gente que tinha dificuldade de leitura. Não assistia drama coreano porque não conseguia enxergar a legenda. E aí teve logo no começo, assim, teve uma seguidora que me mandou a mãe dela, tipo aqui, assim, sabe? Colada na tela pra ver o Rei Eterno. E semanas depois ela sentada no sofá, porque tava com a dublagem. Ela podia assistir o drama de uma forma mais confortável e mais tranquila ali. Mas, se você for pensar nessa senhora, ela não vai achar que é Round Six ou que... Ela gostou de Duna? Era o que eu ia falar, o que Duna é... Duna... Não. Gostaram? Não. Não. A sorte é que a gente acho que não divulgou muito isso, né? Aí eu boto minha culpa também, minha culpa aqui. Não divulgou muito o quê? A gente teve uma conversa com o elenco e o diretor avisou. Calma aí, você teve uma conversa com o elenco de Duna. Explica isso daí. Sim, a gente teve um evento com a Netflix, né? Onde a gente pôde assistir alguns convidados, assim, né? Jornalistas e gente que cria conteúdo e tal. Pra assistir os 2 primeiros episódios. A gente teve, tipo, uma mesa redonda, assim, com os atores principais e o diretor. E pra quem não sabe, o diretor é o mesmo de Pousando no Amor. Um clássico dorama. Um clássico moderno. Tá. Né? Porque é um drama de 2019/2020, então é um clássico moderno. Aí, alguém perguntou, não lembro quem foi no dia, perguntou pra ele o que ele via de semelhança. Aí ele falou, olha, eu acho que quem gostou de Pousando no Amor não vai gostar de Duna. E vocês não divulgaram, não fizeram o corte nisso? A Netflix ia deixar? Não, então, né? Porque Pousando no Amor foi um baita sucesso. Eu, por exemplo, nesse dia, eu não consegui fazer minha pergunta. Eu já tinha feito em outro evento. Tá. Né? Porque aí teve um evento na Coreia, que aí eu mandei uma pergunta em inglês e eles responderam lá. Que aí foi outra pergunta, né? Que a minha pergunta estava ligada ao Webtoon, né? Que veio e tal. E aí eu não lembro quem fez essa pergunta que poderia ter feito o corte pra gente divulgar. Tá. E aí não rolou e no fim é que também foi tudo meio junto, né? Acho que a gente fez isso numa terça, o drama saiu numa sexta. Tá. Então, mas mesmo assim, na minha humilde percepção, é um drama de romance. Só que é um drama que tem aquela questão do estilo asiático ali, né? Que é um estilo do cinema asiático, que eu vou botar aqui um final e você entende o que você entender. Tá. Eu não vou dizer que eles estão juntos. Eu vou terminar de um jeito e você tira a sua... Desculpa, gente, bati no microfone. Você tira a sua... Conclusão. E muita gente não gosta disso, porque é final aberto. Ai, meu final aberto. Eu acho que vai ter uma segunda temporada. E não vai ter uma segunda temporada. Não vai. Eu acho que essa outra... Talvez essa seja uma das maiores dores que a gente tem com os streamings. E aí você acha que as pessoas que conheciam a Suji do Apostando Alto, do Vagabonds, foi lá louco pra ver essa série e não gostou? Olha, acho que quem veio de Vagabond talvez tenha gostado. Apesar, porque não é o romance final feliz, né? Ah, tá. É porque tem um pouco de ação, mas
Eu Não? não sei. Eu acho que... Tá. Por exemplo, Vagabond, eu acho que é uma série feita, pensada pra fora. Né? Aquela coisa de ser passada no Marrocos e tal. Tá. E eu acho que ela é uma série pra fora da Aham. Coreia. Agora, Apostando Alto... Não sei. O povo já não tinha gostado muito do final, né? Então, a senhora Dorameira, a maioria não gostou dessa série. E a Dorameira perdeu, então. Aqui, se a gente for pensar, a Dorameira perdeu. Então, eu achei que é uma boa forma, mais do que a gente tentar convencer ela do... Não chame os outros do que você não gosta. Tem a história do Japão e Coreia. É torcer pra Coreia fazer mais séries que a Dorameira não vai gostar. Que ela vai começar a falar, não, isso aqui não é dorama. Eu acho que é um pouco do que a gente estava falando antes, talvez. De tipo assim, a gente não precisa ter opinião pra tudo. Mas ultimamente as pessoas querem ter opinião pra tudo. Elas querem tirar a opinião de tudo. E às vezes, isso é uma coisa que eu falo muito. Às vezes tem drama que não é feito pra você. Só. E é isso, tá tudo só. bem. Você acha que nessa altura do campeonato, deixar de falar dorama, por exemplo, nas buscas, e eu acho assim, vamos direto ao assunto, né? É fácil entender o quanto essa estratégia de trazer as pessoas, torcer para o engajamento, o algoritmo do YouTube entregar conteúdo para as pessoas assistirem, ficarem com vontade de conhecer e entrar nesse mundo. E depois de que entrou nesse mundo, é mais fácil a gente começar a conversar de temas mais profundos, de outras camadas, e explicar o que é. E eu entendo também que as séries coreanas fizeram sucesso porque elas são boas, elas são legais, mas porque quando as pessoas começaram a assistir, conseguiram achar conteúdos como o que você criou, como outras pessoas também criaram, onde trazem essa visão noveleira, né? Como você gosta de dar os apelidos, as intrigas, né? Então, ela não para no consumo na série e ponto. Ela continua porque ela tem toda aquela atmosfera daquelas revistas que falam de novela, né? Você é praticamente o Léo Dias das séries coreanas, por exemplo, né? Que é a versão dispatch aqui do Brasil, talvez. Ai, não, porque eu não quero ficar dando furo de casal, não. Tá. Eu falo do casal de 1º de janeiro porque é inevitável, né? Que já é um grande clássico da dispatch. Uhum. Mas, o jeito que eles tratam os atores lá, não dá não. Essa coisa do paparazzi ainda, Eles essa cultura. humanizam. Não, desumanizam. Então, assim, a gente fica num conflito, porque eu entendo que funcionou essa questão para séries coreanas, da senhora assistir, né? Qualquer pessoa, tô falando toda hora aqui de forma preconceituosa, assim, a senhora assistir, naquela vingança de... Não chamam a série de doramas. Fala. Mas, assim, ela teve todo esse macroambiente, né? Para conseguir perpetuar as conversas, o interesse nas séries. Agora a gente falar para ela assim, não, estava errado, não era isso. Voltar muito passos para trás, deixar de ganhar as próximas pessoas que poderiam estar entrando. Então a pessoa viu, nossa, dorama entrou no dicionário. A Netflix trouxe mais não sei quantos conteúdos. Eu nunca assisti, agora eu preciso assistir. Eu vi muitos comentários assim nas redes sociais. Agora, realmente, preciso assistir, então qual você recomenda? Aí todo mundo, Pousando no Amor, Pousando no Amor, Pousando no Amor. É injusto te jogar esse peso pra você pensar tudo isso e decidir como que você vai fazer agora, não? Eu não consigo imaginar num tipo assim, de esfregar na cara das pessoas. Não é nem um termo, mas deu pra entender. Não era bem esse termo que eu queria usar. De que agora está errado, e sempre esteve errado. A minha ideia, quando eu coloquei na Coreia era entender o que estava acontecendo, era aprender com a Coreia, era trazer isso. Então, assim, estamos aprendendo mais uma questão. E aí eu vou trazer. E aí, assim, essa questão que eu te falei de eu não saber muito o que eu vou fazer, se eu vou parar, se eu não vou parar de usar, se eu vou continuar aqui ou não, é uma coisa que eu tô pensando com calma. Quero parar de vez? Quero. Tentei uma vez? Tentei. Talvez essa questão de views seja um vício. Talvez. Mas é uma coisa que hoje em dia eu não consigo te trazer uma resposta agora. Se eu vou... por exemplo, no Insta eu vou. Na fala, eu vou.
Agora, talvez pro meu vídeo chegar a mais pessoas, para as pessoas assistirem a obra e virem comentar e conhecerem esse universo que eu sinto muito abraçada pelos dramas coreanos. Não vou dizer que é uma terapia, porque acho que a gente precisa ir no psicólogo e no psicanalista. Mas a gente tava falando de The Good Bad Mother. Ele falou tanto comigo, e mexeu tanto comigo, essa sensibilidade, sabe? Que eu quero que mais gente possa conhecer isso. Então, assim, o meu sonho, na verdade, era chegar lá no Google. Imagina, eu desse tamanho, chegar lá no Google e falar: Google, vamos dar uma conversadinha? Vamos dar uma alinhada aqui? Vamos dar uma melhorada nesse algoritmo e tal? Não é culpa deles. É porque o YouTube é Google, pra quem não entende, é tudo a mesma empresa. Então, assim, não é culpa deles. Mas, assim, como que a gente pode... Eu nunca tive essa resposta, tá? Já perguntei para algumas pessoas até que trabalham com isso. Como eu posso fazer o meu trabalho nesse sentido? De mudar o termo, de melhorar isso, sabe? Também não sei. Então, assim, eu hoje não tenho essa... Minha fala para você é essa. Quero, de fato, parar de usar a palavra ou usar só quando eu estiver falando sobre séries japonesas, porque de vez em quando eu falo. Eu não indico, né? O meu foco é séries coreanas. Até porque na Coreia tem. Mas assim, às vezes eu dou uma dica de coisa de... Por exemplo, a gente tá assistindo Loki, que é Marvel, sabe? Às vezes eu falo, se eu tô gostando muito, eu vou lá e falo, pô, gente, ó, tô vendo uma outra série aqui, que sem assado. Às vezes eu tô lá vendo minha Kardashian, falou, gente, tô assistindo minha Kardashian aqui pra desbaratinar. Então, assim, vou falar de outras coisas também, porque eu consumo outras coisas, né? Mas, pra séries coreanas, eu vou continuar usando mais série. Porque por que tem que ser diferente? Teve um negócio que você me falou, vou trazer aqui, vou expor, que mexeu muito comigo nesses dias. Que você falou, eu não quero que meu filho passe por isso. Entendeu? Então, assim, isso mexeu muito comigo. Então, assim, eu não quero ser a pessoa que vai fazer eles questionar isso. Eu quero, pelo contrário, trazer essa informação. É isso que eu falei pra você. Se a pessoa que vai me assistir, ou vai assistir você, ou vai assistir qualquer um que tá falando, ou o Leandro Hassum no Flow, assistir, ela vai decidir o que ela vai fazer com essa informação. E isso a gente não tem como mudar, né? O que a pessoa vai fazer. Mas se eu posso dar essa informação, por que não? E eu assumo a minha culpa aqui de ter usado o termo sem saber, depois sabendo que eu soube. Então, assim, né? Mas eu sempre fiquei entre essa cruz e a espada do tipo, que nem eu te falei, do apropriação cultural. Será que eu também não tô me apropriando? Tô ganhando dinheiro pelo YouTube falando de uma cultura que não é minha. Será que eu não tô apropriando culturalmente disso? Eu demorei anos pra vestir um hanbok. Porque eu achei que se eu vestisse, eu estaria me apropriando. Eu só vesti um hanbok num evento do Centro Cultural, que alguém do Centro Cultural falou, Carol, pelo amor de Deus, veste, faz uma foto. Que a gente precisa que você faça lá pra divulgar. E piriri paroló, os meninos trabalham lá, A Coreia quer que use. E aí eu fiquei, tá bom, tô vestindo. Então, assim, pra mim é sempre essa linha tênue. Eu sei que, assim, nenhum outro criador, na minha percepção, tem que ter essa obrigação. Não sei. Eu acho que cada um é cada um. Cada um sente e recebe a informação do seu jeito. Mas essa é o que passa na minha cabeça. Sabe quando você fala o que passa na cabeça dela? É isso. Eu quero tratar uma cultura que não é minha com o maior respeito possível. Quero que as pessoas que consomem o meu conteúdo também tenham esse mesmo respeito. Que a nossa admiração pela cultura e pelos dramas vire um respeito muito grande. Da gente entender que não tá certo. Sabe? É muito... Não sei se eu consegui contextualizar tudo, assim, que às vezes me dá um nó na hora de explicar, mas é um pouco do que passa na minha cabeça quando eu falo drama ou dorama. Em relação a você usar o hanbok, eu falo assim, a Coreia quer que você use, porque quando a Coreia foi invadida pelo Japão em 1910, né, já tinha uma diáspora, já tinha coreanos fora. Sim. E aí qual que era o pensamento dos coreanos naquela época? Precisamos criar associações coreanas fora do país, para que fora da Coreia, onde a Coreia não existe mais porque agora é um território japonês, para que fora da Coreia, a Coreia continue existindo. Então, desde aquela época, que tem essa ideia de que precisamos espalhar o mundo de que a gente existe. Sim. Então, as pessoas usarem hanbok usarem sabendo que é uma roupa tradicional coreana, não sendo coreano, pra gente é uma vitória. Aí entra lá o coreano, vencemos. O coreano venceu. Porque vem das pessoas consumirem K-pop, vem das pessoas consumirem as séries coreanas,
não é simplesmente o que o pessoal fala de soft power, no sentido de tentar vender, ganhar mais, mas é um receio que hoje em dia não existe mais tanto, né? Mas que começou-se com um receio de que essa identidade não seja apagada, entendeu? Mesmo que depois, futuramente, seja invadida novamente. Que as pessoas... Porque quando o Japão invadiu, ficou 40 anos parecendo que o mundo nem sem saber que isso estava acontecendo. Como que todo mundo pergunta, como é que a gente permitiu o Holocausto acontecer com os judeus? Como é que a gente ficamos totalmente... E agora o pessoal tenta fazer um paralelo com a Palestina, que já... Aí é uma outra discussão. Sim. E só para contextualizar o que a Carol falou aqui, aí eu tive que dar aquela segurada assim, engolir um pouco, que quando ela falou do meu filho, né? Quando eu não quero que meu filho passe por isso, porque foi uma conversa que eu tava tendo com outro criador de conteúdo da comunidade, ele é coreano. Assim, desculpa te expor, mas foi algo que Não, me mas... acendeu aquela coisa do tipo, tá, não que eu já não tivesse entendido, mas eu falei, tipo, mexeu, sabe? Não, e eu só tive essa percepção naquele dia. Isso vai fazer uma semana. Sim. Que eu tive essa conversa com esse criador de conteúdo, que é coreano, que dá aula de coreano, que usou durante muito tempo a palavra dorama, e a pessoa tava de forma legítima, a gente conversando, tomando um café. Então vamos trocar por o quê? Porque que drama não dá, série coreana não dá, e a gente, vamos ser série coreana, e aí a gente pensou assim, tá, mas e quem gosta da série é o quê? É o dorameiro, vai virar o quê, então? Aí eu falei assim, nossa... Você viu? Olha como a gente... Tem uma expressão coreana que é assim... Olha como a gente, olha como a gente é coitado. A gente tá tendo que escolher o nosso... Qual que é o apelido que vão usar que vai pegar. Tipo, qual que é o menos pior. A gente tá tendo essa briga... Uma briga de que a gente além de a gente se questionar se a gente é brasileiro, coreano, brasileiro, a gente ainda fica se questionando sobre como a gente tem que chamar uma coisa que já é nossa. Mas para os outros não se ofenderem, os outros se aceitarem. E será que o meu filho vai ter que passar por isso um dia também? Eu não queria que ele passasse por isso. Vamos, então, já deixar tudo bem definido, assim, para que ele possa só crescer e falar assim, eu nem gosto de série coreana. Eu gosto de Malhação, sei lá, por exemplo, e pronto. E tudo Sim. bem. Tá? Eu acho que o que toda essa questão levantou foi me lembrar dessa primeira busca, assim, sabe? Quando eu tive o primeiro contato que eu fui pesquisar, que eu fui lá, coloquei, sei lá, audiovisual coreano e me veio dorama. Por que a gente tem que chamar diferente? Acho que essa é a grande questão. Por que eu não posso chamar uma série coreana de uma série coreana? Uma minissérie, um filme coreano? Por que eu tenho que rotular para uma palavra específica? Porque a gente já sempre foi rotulado, né? A gente sempre foi o japa. Sim. Vamos comer no japa. Sim. Né? Ninguém fala assim, vou comer lá no Portuga. Eu até falo assim, mas quando tá se querendo dizer a padaria, Sim. ninguém fala um restaurante português como Portuga, né? E aí depois eu vou receber um monte de mensagem assim, mas eu sempre fui chamado de alemão. Eu sempre fui chamado de polaco. E é chato. E você gostava? Né? Eu não ligava. Tudo bem. Pode ser que não te afetava. Talvez mas vai chamar um grego de turco, um turco de grego, né? Vai chamar, né? Tem essas rivalidades em outro, vai chamar os pessoal lá no leste europeu também, chamar tudo de russo, também não gosta, né? Sim, então acho que é isso que a gente precisa aprender a entender. A gente não passou por nada do que os coreanos passaram, assim, tipo, a gente precisa também entender, sabe, a empatia, trabalhar a empatia, não adianta só falar, vou consumir, dos comentários dos hates, assim, eu achava, o melhor que eu achava, assim, nossa, esse cara é bom, ele sintetizou tudo, era assim, que drama. Né? A gente, lá no post da BR, todo mundo discutindo, Nossa, eu não li. Não aí li. o cara só mandava assim, um que-drama. Entendeu? Eu falei, esse cara é muito bom. E, assim, pode ser que a gente esteja dramático, porque a gente não tá chamando, não são pessoas, são produtos, são séries. A gente não tá chamando uma pessoa de dorama, é uma série. Então talvez a gente pode estar sendo dramático demais também. Mas também a gente tem que lembrar que essas séries, elas contam histórias de pessoas e elas têm pessoas por trás, né? Por exemplo, dando um exemplo fora a palavra, mas quando um ator é cancelado e tem um drama em andamento, né? Acontece alguma coisa, enfim. Tudo bem, você pode não assistir, porque a história do ator pode te gatilhar de alguma maneira. Mas tem que lembrar que tem uma produção, tem outros atores e atrizes ali, tem um roteirista, tem um diretor, sabe? A obra, ela não é só... Se a obra em si errou, porque, sei lá, foi racista de alguma maneira, aí beleza.
Agora, você vai tirar toda aquela questão ali de todas aquelas pessoas que estão por trás, é o ganha-pão daquela galera, sabe? Enfim, tem atrizes maravilhosas ali, é porque o ator errou e, sei lá, não sei, é uma outra questão que eu fico meio assim também, toda vez. Tem muitas questões nesse meio. Haja terapia. Haja terapia, tem que estar com a terapia em dia pra falar disso, assim. Você achou que conteúdos coreanos seria uma forma de um trabalho e virou motivo de terapia agora. Sim, mas ai, gente, pra mim continua sendo uma grande paixão, e acho que uma das coisas que também me faz apaixonar cada dia mais é descobrir a história. E a gente consegue ver isso, e aí não é de forma arrogante falando, né? Não, de verdade, eu não espero que você mude, eu não espero que as outras pessoas mudem. Eu só espero que, assim, gente que é usado como desculpa, porque a gente vê muitas assim, mas eu tenho muito coreano que não liga pra isso, entendeu? E aí tentando usar isso como uma validação de poder falar, né? Então, por isso que, assim, a minha cutucada é sempre com a comunidade, tá? Quando a gente começou o KeoPoCast, era pra gente conhecer melhor a nossa história. Por isso que a gente começou o KeoPoCast. Agora o Pamogoso é pra gente conhecer melhor as coisas que talvez a gente rejeitou durante muito tempo e que tem seu valor. E que talvez a gente dê muito mais atenção quando uma pessoa de fora explica pra gente por que isso é legal. Eu não espero que você mude, eu não acho que você tem a obrigação de mudar, tá bom? Mas, independentemente se vai mudar ou não, eu queria agradecer. Porque, como eu já falei uma vez, eu vou repetir aqui porque está sendo gravado e as pessoas vão ouvir. As séries coreanas fizeram sucesso porque elas são boas, porque elas atendem uma carência de um público que estava sentindo falta de tal conteúdo, mas isso só consegue se propagar a ponto de virar uma palavra como dorameira, só consegue se propagar para virar grupos, para virar conteúdo, porque por causa de pessoas que souberam traduzir uma cultura tão distante para uma linguagem das novelas, que é o que você fez. Por exemplo, você é noveleira. Sim. Né? E você consegue aproximar bem nas suas lives. Já todo mundo já entendeu que toda a qualidade do seu trabalho é porque você já trabalhou com isso por canais dos outros, utilizou, sabe montar, né, os chavões, sabe montar os apelidos, as coisas que pegam, e transformou isso para uma linguagem da noveleira. Né? E por isso que ela talvez não sinta mais tanta falta de uma novela das 7 e das 8, porque hoje ela tem a sua série para poder assistir. Então, de verdade, não se sinta cobrada. E se sinta agradecido. A gente agradece, tá? Não se sinta agradecido, não. A gente se sente agradecido pelo tipo de conteúdo e pelo cuidado que você tem, e indiferentemente dessa questão única que é a palavra, né? Porque as coisas que você traz no seu conteúdo é uma forma de eu entender, putz, será que eu assisto tal série? Vamos ver o que a Carol tá falando de tal série, né? Que a gente mesmo da comunidade não tem falado das séries. Não falam das séries, e eu até já comentei isso uma outra vez, tá atrasado, porque já tem muita gente boa falando e sabendo falar na linguagem do público. E a gente não era o público até então. Tá, eu assim, fico muito honrada com as suas palavras, assim. E eu acho que essa questão das pessoas que usam, né? Essa coisa da validação porque eu perguntei para um descendente de coreano e ele falou que pode usar. A gente tem que lembrar que normalmente essa pessoa tá aqui. E normalmente essa pessoa também, em algum momento, ou ela tá, né, tipo, deixando pra... Tipo, não quero nem saber isso aqui, esse drama. Ou às vezes não sabe mesmo. Ou não sabe. Eu conversei com muitos que não sabiam dessa origem japonesa da palavra. Sim, ou não sabe a origem da palavra, ou não sabem porque também não consomem os dramas. Porque também estão nesse processo. Eu conheci muita gente, assim, nessa minha andança. Muito descendente que fala, não quero nem saber disso. Não quero nem ver, nem K-pop, nem drama, nem nada. Então... acaba falando, mas eu acho que a gente não... a gente que fala com o público tem que ter responsabilidade. É sobre isso. Não adianta a gente falar, vou fazer o conteúdo de qualquer jeito aqui, pronto, acabou. E pelo menos a minha percepção disso, tá? E pra mim é uma honra estar aqui, a gente conversar, a gente poder trocar. Eu aprendo muito com seus podcasts e estar aqui pra mim é bom demais, assim. Então tá, bom... Portas abertas, só voltar Olha quando que eu quiser. volto. Se Por quiser favor. fazer um episódio aí só de dramas aí... faremos. Fora do romance. Não, a gente... Eu sempre... Sabe um conteúdo que eu acompanho muito? Os melhores do ano. Vamos fazer? Eu topo, a gente monta as categorias, monta o debate. E assim, né? Se a gente for pensar também, o nome do meu prêmio é complexo, porque o meu prêmio é o Afrodite de Peixes, né? Porque a única coisa dourada que eu tinha na minha casa era um Cavaleiro do Zodíaco.
Porque eu queria um Oscar e eu não tinha um Oscar. Uma estátua, tá. Então, aí é o Afrodite de Peixes de melhores doramas do ano. Tá. Não, mas ele não é um desenho japonês, ele é um personagem grego. Ele é um personagem... Olha que mistura, gente. Porque a gente, no fundo brasileiro, tem que se conformar que a gente é uma grande mistura. Sim, exato. A gente é uma grande mistura do Brasil com o Egito, com a Coreia. Não é. A gente não é europeu. Eu falei, eu sou descendente de italiano, mas a gente não é. Entendi. Bom, é isso, tá bom? A gente já deu tempo do chá esfriar, mas tem mais bolo aí. Já dá tempo agora de fazer o Pamogosa versão janta. Já dá no horário da janta, tá bom? E muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. E mais uma vez, muito obrigado pra você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos no próximo episódio de Pamogosa. Valeu!